Hoje eu quero falar sobre José. Sobre quem, meus irmãos? José foi um grande homem de Deus. Mas você sabe, o que eu quero falar, hoje eu quero falar, porque nós cremos que a nossa igreja é uma igreja de ministros. Nossa igreja é uma igreja de sacerdotes. Nossa igreja é uma igreja de líderes. Diga assim, eu fui chamado, fala com convicção, para liderar. Não necessariamente uma célula, sim, talvez uma célula, mas você foi chamado para desenvolver influência, você foi chamado para governar, você foi chamado para influenciar pessoas, seja no lugar onde você está trabalhando, seja na escola onde você está. Você sabe, esse negócio de escola e faculdade, eu quis preocupar com isso esses dias, mas não vou preocupar. Por quê? Porque você, na sua faculdade, na sua escola, filho, você vai agir conforme a identidade que você é. Sabe, irmãos, pelo amor de Deus, né? Agora eu vou ficar, né? Primeiro que eu não tenho o poder de transformar a vida de ninguém, mas às vezes os irmãos chegam e falam, nossa, tem que tomar cuidado, o irmão está indo para a faculdade agora. Como se a faculdade fosse um poço de pecado. Eu tive lá também, mas veja, o que você é quando você chega lá? O que você é? Quem é você quando você pisa lá? Quem você é? O que manifesta quando você chega naquele lugar? Manifesta a morte que está lá, pega você, ou a glória que está em você que bate nos outros? Alguém está comigo aqui? Será que tem alguém nessa casa que quando chegar em lugares vai manifestar a natureza que carrega? Eu carrego uma glória dentro de mim. Eu carrego a glória dos filhos dentro de mim. Eu ouvi algo precioso hoje. Hoje nós estamos na nova aliança. Mas teve uma época que Deus estabeleceu uma outra. A gente chama essa outra de como? Velha aliança. Mas hoje nós estamos na? Então veja como é interessante. A Bíblia fala assim que Deus chegou em Moisés. Moisés quis ver a glória de Deus. E aí ele falou assim, a minha glória, que é a minha face, você não pode ver. Mas fica no meio de uma fenda, que a gente gosta daquele cântico, né? Na fenda! Fica no meio da fenda. Fenda é tipo assim, imagina duas montanhas e tem uma fenda. Tem um buraco, um buraquinho, um vão, obrigado. Os irmãos aqui me ajudando. Aí Deus falou o seguinte, fica aqui na fenda que eu vou passar. Quando eu passar, eu vou passar com a minha mão, eu vou tampar a fenda. E aí, quando eu vou sair andando, aí eu vou tirar a mão. Vou escorregar os meus dedos. Quando eu escorregar os meus dedos, você vai ver você vai ver as minhas costas. Mas sabe, se a gente parar para pensar, isso é profético. Por que Moisés viu as costas? Porque Moisés representa a lei. Deus está de costas para a velha aliança, para que ele esteja de frente para quem? Para você. Moisés, como o centro da lei, como o símbolo da lei, ele aponta para o servo. Moisés é sempre o servo de Deus. É sempre o servo. Mas na nova aliança, sim, você é servo, mas antes de ser servo, você é o quê? Por quê? Porque a glória de Deus está de costa para os servos, mas está de frente para os filhos. Então, olha para cá. Quando você chega em algum lugar, a natureza de filho vai se manifestar através de você naquele lugar. E as pessoas vão ser impactadas com a glória de Deus na sua vida. As pessoas vão ser impactadas com a santidade na sua vida. As pessoas vão ser impactadas com o aroma de Cristo dentro de você. As pessoas vão ser impactadas com o poder de Deus que jorra, com a água que aquela mulher samaritana falou, dá-me de beber. Você já bebeu e você agora vai levar para outros beberem também. Aleluia. Eu não vou ficar preocupado com quem está indo para a faculdade. Eu quero mais enviar missionário para a faculdade nesses dias. Eu quero mais enviar gente para manifestar a glória de Deus lá. Alguém está comigo aqui, meus irmãos? E você sabe que José foi alguém que entendeu que ele representava algo, que ele tinha sido chamado para o tempo dele. Você pode parar para pensar, Jacó tinha 12 filhos. Mas por que José foi levantado para liderar os 12 irmãos? Por quê? Porque ele tinha sido escolhido por Deus. Ele tinha sido escolhido por Deus. Líder de célula, discipulador, tem muitos irmãos na casa de Deus, mas por que você foi colocado para liderar? Porque você é o escolhido de Deus.
Você é aquele que Deus pincelou a dedo e falou assim: é com você que eu tenho algo para esses dias. Então veja, tudo começa debaixo de uma percepção de que Deus me chamou para algo, debaixo de uma convicção de que eu não sou um nada. Eu não fui chamado só para vir num culto esquentar a cadeira. Eu tenho uma missão, eu tenho algo. Deus me comissionou, Deus me convocou. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo esses dias. E Moisés entendeu, meu Deus do céu. E José entendeu isso logo cedo. É impressionante porque ao longo da história bíblica dos 12 filhos de Jacó, você vai ver que cada um uma hora teve um auge. Cada um uma hora desfrutou de algo da parte de Deus. Por exemplo, Levi foi chamado uma tribo sacerdotal para cuidar das coisas de Deus, para cuidar das coisas do tabernáculo. Você lembra disso? Você lembra disso? Qual foi a tribo escolhida para que através dela viesse o Messias? Qual foi a tribo, meus irmãos? Jesus é o leão da tribo de... Então você vai ver, Benjamim também teve uma proeminência poderosa. A Bíblia fala que o primeiro rei de Israel, Saul, ele era benjamita. Então, cada tribo ela teve um tempo, um kairós de Deus. Mas o kairós de Deus, na época de José, na época que os irmãos estavam vivos, era para ele liderar. Era para ele ser um homem de Deus naquela geração. E ele compreendeu que Deus tinha algo por ele. A Bíblia fala que depois da história de José, o que sai da boca dele quando os irmãos... eu vou relembrar a história um pouquinho com você. Mas você sabe, os irmãos venderam ele, depois os irmãos precisaram de ajuda, foram até ele, não sabia que era ele se revelou para os irmãos. Os irmãos falam: você vai nos matar agora, né? Porque a gente vendeu você lá na época que você morava na casa do nosso pai. Ele falou assim: meus irmãos, eu não tenho mágoa de vocês, porque foi para preservar a vida que Deus me levantou nesse tempo. Então veja, toda vez que um líder é levantado, ele é levantado para preservar a vida de Deus, para preservar a edificação da casa de Deus. É por isso, meus irmãos, que a gente não coloca jugo nas costas de ninguém. A gente nunca, quando um líder de célula está injuriado com a posição, a gente nunca insiste para ele. A gente já fez muito isso um tempo atrás. Não, continua liderando aí. Não, por favor. Teve uma vez que os irmãos contaram que a irmã, queria desistir de liderar, e toda a célula fez uma campanha: não deixe de liderar. Aí na reunião da célula foi, imagina, Léo, você chega lá na célula, aí você quer deixar de liderar. Aí os irmãos estão com os cartazes lá: Léo, por favor, não deixa de liderar. Aí o outro cartaz está lá assim: nós amamos você, Léo. Aí deram até um presentinho, e a gente, mas veja, se alguém não entendeu da parte de Deus, que é um privilégio fazer parte da edificação da casa de Deus, aleluia. Mas a questão é, o mover de Deus vai parar porque alguém deixa de entender que ele foi chamado para dias como esses? O mover de Deus vai parar? Eu estava pensando hoje nesse culto aqui, teve um jovem que liberou uma palavra para mim. Ele falou: essa casa, ele liberou tomada, ele falou: essa casa, esses jovens, mano, vocês vão explodir de uma tal maneira. Ele liberou essa palavra profética, ele estava bem aqui. Aí ele falou assim: vai ter gente até aqui, vai ter gente até aqui. Eu guardo essa palavra no meu coração. Até fiquei na crise agora que nós vamos mudar de prédio. Eu falei: como vai cumprir essa palavra, Um dia eu vou ter que vir fazer o culto aqui só para cumprir a palavra. Só para falar: vai um cara ali. Aí tu vai cumprir a palavra. Aleluia, vamos voltar para lá. Mas você sabe, ele mesmo já não está mais entre nós. É interessante isso, O cara profetiza, ele vê, mas ele mesmo não quer fazer parte. Mas eu vou ver o que Deus vai fazer. Mas porque alguém desistiu e abandonou o barco, a casa e a edificação de Deus vão parar de avançar, meus irmãos? Vão parar de avançar, queridos? Sabe por quê? Porque se você não quiser a coroa e a recompensa daquilo que Deus te propõe, Deus vai levantar outro e vai dar. Fica tranquilo, Se alguém quiser pipocar na missão, o único que perde é ele. O único que perde o privilégio de fazer parte de edificação é ele. Por quê? Porque Deus sempre se responsabiliza pela sua casa. Quando o Senhor Jesus está conversando com Pedro, é interessante. Ele fala assim: eu edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino de Deus, tudo que ligares no céu terá sido ligares na terra. Quando Pedro teve a grande revelação de que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Os irmãos lembram dessa passagem? E aí Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele falou: Pedro, você edificará a minha igreja? Foi isso que ele falou, igreja? Falou: os apóstolos edificaram a minha igreja. Foi isso que ele falou? Eu edificarei. Sabe por quê? Quem edifica essa igreja é o Senhor Jesus.
Você trabalha firmemente, líder, com diligência. Eu vejo líderes que trabalham com diligência. Diligência. Tem um irmão que eu estava falando com o Robert hoje. Eu tenho gosto. Eu quero até trazer ele para caminhar comigo, que eu vejo tanta diligência no trabalho. Diligência, para você que não sabe, é o irmão responsável, compromissado, apaixonado. Toda vez que eu vejo ele está envolvido, está fazendo coisa, está reunindo a equipe. Ele é apaixonado, ele vai para cima. Ele sempre no encontro tem umas 5 pessoas para levar. Ele é um homem de Deus. Mas veja, quem edifica não é ele, é o Senhor que edifica. É o Senhor. Ele só entendeu que ele é o canal. Ele só entendeu que ele é a luva. Mas na verdade quem veste a luva é o Senhor. Quem faz a coisa acontecer é o Espírito Santo de Deus. Fala para o seu irmão, Deus está edificando essa casa nesses dias. Mas José, ele vai ter pelo menos 5 testes na jornada com Deus dele. Quantos testes, gente? Na verdade é 4, porque o 5º já é o resultado da aprovação. Quero compartilhar com você esses 5. Eu quero compartilhar. E eu de fato não vou demorar em cada um deles. Primeiro, o primeiro teste que todo homem de Deus que responde ao chamado de Deus, quantos aqui querem responder ao chamado de Deus para a sua vida? Primeiro, fala para o seu irmão aí, você vai ser rejeitado pela tua família. Não tem como. Não conheço um. Filha, filho, tua mãe pode até apoiar que você está vindo para a igreja agora. Espera só você batizar. Espera só você falar assim, não, eu estou fazendo parte da equipe agora. Aí já vai vir uma palavra, fanatismo. Quem aqui já ouviu fanatismo? Aleluia, não estou sozinho, oh glória a Deus. Oxe, mãe, que negócio é esse agora? Então veja, irmãos, isso é normal. Acontece mesmo, não é coisa que acontece só com você. O que aconteceu com José? Vamos para a história bíblica. A Bíblia diz, lá no capítulo 37 de Gênesis, que José logo cedo, com 17 anos, ele começou a ter sonhos. E ele entendeu que aqueles sonhos eram os sonhos que Deus tinha para ele. Diga assim, Deus tem sonhos para mim. Você já viu algum sonho que Deus tem para você? Já te mostrou algum? Eu tenho vários. E aí ele foi meio tolo de contar para quem não deveria. Aí ele chegou no pai, na mãe, nos irmãos e falou, gente, é o seguinte, sonhei que eram 12 estrelas, 11 se eu não me engano, né? Porque na época Benjamim não tinha nascido ainda. Inclusive tinha o sol e a lua, e todos se prostravam diante de mim. Aí o pai ouviu aquela história, falou, não, você está de brincadeira, né? Então você está falando, vamos ler o texto. Olha o que diz aí, Gênesis 37, estou na NVI, tá, Nath? O 10 e o 11 eu vou ler com os irmãos. Quando contou ao pai e aos irmãos, contou o que? O sonho. Teve esse da lua das estrelas, tinha um outro de feixe de trigo também. Que era a mesma coisa, se curvava diante dele. O pai fez o quê, queridos? Fala com força. O pai repreendeu. Brigou com ele, ele disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Verso 11. Assim, seus irmãos tiveram, o que, meus irmãos? Ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletia. Então, veja, o pai brigou, mas ao mesmo tempo o pai considerou. Sabe quando você exorta, mas fala, será que realmente não tem algo? Não tem algo. A Bíblia fala que Maria viu algumas reações distintas em Jesus, como por exemplo, quando eles foram buscar ele, quando ele tinha 12 anos, tinha ficado para trás e estava ensinando, ele estava fazendo perguntas aos rabinos daquela época, aos mestres da lei. A Bíblia fala que o pai e a mãe brigou com ele. Ele falou, filho, por que você abandonou a gente? Aí ele falou assim, me importa estar na casa do meu pai. Ele já tinha a revelação de que ele era Deus nessa época. Aí a Bíblia fala que Maria brigou. Não, Maria não brigou. Maria já estava um nível mais avançado do que Jacó. A Bíblia fala que Maria guardava essas coisas no seu. Então Jacó brigou com José. Jacó perdeu a linha com José. Mas ele também guardou as coisas no coração dele. Mas veja, gente, no final das contas, o único que é responsável por acreditar no chamado de Deus para a sua vida é você. É você. É você, filho. É você. No fim das contas eu vejo irmãos. Os irmãos, eles são cheios de colocar a culpa em todo tipo de situação do porquê que eles não estão vivendo os sonhos de Deus para a vida dele. Você já viu gente magoada com a igreja por aí? Quantos aqui já viram?
Abre o Instagram para você começar a ver um monte de gente. Você sabe, irmãos, uma prática que nós temos que é gloriosa. Você nunca vai ver alguém aqui no nosso culto, seja agora, ou seja quando a gente tiver 5.000 membros, pegar o microfone para falar que não seja parte da igreja. Parte da igreja, porque o que mais tem hoje em dia é gente que não faz parte da igreja, não desfruta da igreja, não tem filiação espiritual, não tem um pai espiritual, não presta contas para ninguém, saindo para pregar e falando um monte de groselha, e falando inclusive mal da própria igreja. Uma vez eu vi uma moça, e realmente não vou falar nome porque é muito constrangedor, e ela é esposa de um grande cantor que explodiu na década passada, um cantor gospel, explodiu. É a esposa dele. E ela foi pregar uma vez, acho que na Paraíba. Eu vi esse vídeo. E esse vídeo deve ter 1.000 milhões de likes. E ela fala assim: vocês paraibanos, vocês são preguiçosos, né? Ela falou umas verdades para a igreja naquele dia. Ela falou umas verdades. E é impressionante quando eu abri para ler comentário, todo mundo falando: glória a Deus, usada de Deus, boca de Deus, alguém precisa falar a verdade. Eu nem sei se essa mulher vai para a igreja, meu Deus do céu. Eu nem sei se ela está debaixo de um discipulado kids para prestar contas e falar de Deus, para alguém falar na vida dela. E para alguém falar no casamento dela. Mas ela chega lá nos caras e fala: vocês paraibanos, vocês são tudo preguiçoso, né? Não. Se eu trago alguém aqui falar isso, eu já pego o microfone e falo: obrigado, as palmas louvam ao Senhor. Você pode ir para ali, fica à vontade. Mas nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer. Mas por quê? Porque tem um monte de gente hoje querendo, falar muita coisa, mas que de fato não tem a realidade espiritual. Não tem a realidade. Então veja, se você tem uma convicção de que Deus te chamou para algo, eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Você é o responsável por manter o sonho aceso no seu coração. Você é o responsável por manter a chama queimando daquilo que Deus chamou para viver. Você é o único responsável pelo cumprimento do propósito, aquilo que Deus tem para você. E não vai adiantar ficar falando mal da igreja. Não vai adiantar depois, daqui 10 anos, você ficar falando que te magoaram na célula. Não vai adiantar daqui a um tempo você falar que o discipulador errou com você. É por isso que você está 10 anos longe da igreja. Filho, você é o responsável por agarrar a palavra que Deus te deu e ir até o final com ela. Mas a família vai te rejeitar. Fala assim: misericórdia. Mas é verdade. Seu pai e sua mãe, uma hora eles vão achar que você está envolvido com fanatismo. Uma hora ou outra, o pastor Wilson, ele conta que quando ele decidiu que ele ia ser pastor, e ele já era pastor na verdade, mas ele ia ser enviado para São Paulo, ele estava em Goiânia nessa época. Sabe, irmãos, por favor, se você puder, não mexa no celular agora. Estou vendo muitos irmãos olhando para baixo e tudo mais. Então você perde o mover de Deus. Amém? Quantos estão comigo aqui? E ele fala que quando ele foi ser enviado para São Paulo, o pai dele chamou ele e falou assim: Wilson, você já é pastor aqui em Goiânia, filho. Não tem gente suficiente aqui para você não? 1 milhão não é suficiente para você? Aí ele falou que olhou para o pai e falou: pai, você não ia entender, eu também não estou com saco de te explicar, então eu só vou. Claro que ele não agiu com desonra com o pai dele. E a mãe conta que quando ele tomou essa decisão, na verdade um pouco antes de ser pastor, o irmão foi lá na casa dela, o irmão dele foi lá na casa da mãe e falou, não sei qual é o nome dela, sei lá, Sônia, mãe, você falou mãe, né? Não falou Sônia. Mãe, o Wilson tá louco, vou internar ele, tá bom? Hoje é um pastor de 30 mil pessoas. Nós estamos debaixo da unção profética desse grande homem de Deus. Fala para o seu irmão aí, você tem um chamado de Deus. Segundo teste, quando parece que os céus não te ouvem. Fala assim para alguém: vai ter um dia que vai parecer que a sua oração não está sendo ouvida. Olha o que diz lá em Gênesis 42, verso 21. Você sabe que José, ele então um dia foi ver os irmãos que estavam no campo, o pai o enviou, e os irmãos tinham muita inveja dele, porque a Bíblia fala que o pai o amava mais do que os outros irmãos.
E os irmãos, quando viram ele vindo de longe, falaram: é o seguinte, vamos matar ele. Vamos matar. Pegaram ele e jogaram ele num buraco. Eu ia falar que jogaram ele num buraco. Depois venderam. Mas o texto bíblico lá, alguns capítulos depois, quando eles estavam culpados por conta do pecado deles, porque você conhece a história. Depois que José foi para o Egito, ele passou todas as provas que ele passou, ele virou governador. Sim ou não, gente? E ele foi responsável por armazenar alimento, porque Deus tinha dado uma percepção para ele que ia faltar comida por toda a terra. Quando começou a faltar comida, quem que veio buscar comida? Os irmãos. Quantos estão me acompanhando? Aí José fez um joguinho com eles ali de não se revelar e prendeu eles por 3 dias. E eles não sabiam ainda que era José que tinha prendido. E olha qual foi a conversa que eles tiveram quando eles estavam na cadeia, que eles tinham ido lá buscar comida. Lá no verso 21 de Gênesis 42. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Agora é interessante, tinha passado 13 anos. Quando você vive debaixo da consciência de pecado, o pecado ele vai te condenar e te atormentar dia e noite. Fazia 13 anos que eles tinham cometido esse pecado, mas eles conseguiram virar a página? Porque viviam debaixo de condenação. Se você tem vivido debaixo de condenação nesses dias, eu tenho uma boa notícia para você. Está escrito Romanos 8:1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eles estavam já condenados. Olha o que diz o texto: vimos como ele estava angustiado. Quando? Quando ele estava lá jogado na caverna. Quando nos implorava. O que José estava fazendo, meus irmãos? Fala alto. Implorava. Quando ele estava implorando. Mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Eu só estou pegando esse texto aqui para te mostrar como que José estava quando ele foi jogado no calabouço. Ele veio trazer comida para os irmãos. Voltei lá para o começo da história. Aconteceu comigo? Ele veio trazer comida para os irmãos pegaram ele e jogaram ele numa cova. E a Bíblia fala que ele começou a fazer o quê? Implorar. Você imagina alguém implorando? Já viu alguém implorando? Desesperado. Pelo amor de Deus, tira daqui. Imagina ele: Rubem, por favor, você é o primogênito. Pelo amor de Deus. Mano, Levi, você brincava comigo, Levi, jogava pro alto, fazia cosquinha. Judá, eu imagino ele gritando o nome dos irmãos. Forte essa cena, né? A Bíblia está falando, imagina. Simeão, pelo amor de Deus, alguém tem compaixão de mim. Simeão, Naftali, estou falando o nome dos irmãos dele. Naftali, pelo amor de Deus, que isso, cara, me tira daqui. Azer, só os nomes bonitos, né, para você pôr no seu filho. Azer, aleluia. Mas você sabe, filho, hoje eu não quero desmotivar você não, mas essa é a prática da vida ministerial de um discípulo. Sabe, eu não quero desanimar você, mas vai ter hora que ninguém vai te ouvir. E vai ter hora que o líder de célula não vai te ouvir também. E vai ter hora que o irmão da célula não vai te ouvir. E vai ter hora que, sabe o que é o pior? Que parece que Deus não está ouvindo a sua oração. Tem hora que você está passando por uma pindaíba, uma situação horrível financeira e não melhora. E você vê irmãos prosperarem, mas você continua lá. Tem hora que parece que todo mundo casa e relaciona, e aleluia, e tem irmão que tem 5 irmãs atrás dele, e vice-versa, tem irmã que tem 10 querendo ela, mas para você parece que a coisa não acontece. E você já está no nível de implorar, você está implorando, e parece que as coisas não acontecem. Aí eu te pergunto, Deus, Ele esqueceu de você no meio da tribulação? Deus, Ele abandonou você no meio do percurso? Você acha que aquele que deu o sonho para você, Ele vai te largar no meio do caminho, filho? Você acha que aquele que chamou você, Ele não vai completar aquilo que Ele começou na sua vida? Você sabe, nos dias mais difíceis da minha vida, eu sempre confesso essa promessa: aquele que começou a boa obra há de terminar. Parece que eu estou orando para cá, orando para lá, levantando minha mão, não acontece nada. Tem hora que eu vou orar e parece que a oração não está passando teto. Tem dia que é assim com você também? Tem dia que você bota um louvor e parece que não sobe, parece que não acontece nada. Tem dia que eu até ajoelho e falo: o que está acontecendo comigo? Pelo amor de Deus, eu preciso de resposta, me dá uma resposta. Mas parece que a resposta não chega.
Deixa eu falar para você, o Senhor continua no controle de todas as circunstâncias. Quem está comigo aqui? O problema, meus irmãos, é que a gente está acostumado com uma visão natural. A gente está acostumado com uma visão natural. Às vezes tem uma muralha na nossa vida, como essa muralha aqui, ó. Ó, tá vendo essa muralha aqui? É drywall, se alguém der uma bica vai quebrar. Mas tem vezes que se levantam grandes muralhas na sua vida, mas a nossa percepção aqui, se tiver algum tesouro lá do outro lado, você não consegue ver. Se tiver do outro lado aqui R$1 milhão te esperando, você não consegue ver. Se entrar o homem da sua vida aqui, varoa, você não consegue ver. A menos que ele vier para cá, quantos estão comigo aqui? E sentar do seu lado e falar, oi? Você não consegue ver, por quê? Porque eu e você estamos aqui na terra. Mas deixa eu te falar, tem alguém que tem uma visão superior. Você não está entendendo o que eu estou falando não, né? Eu não consigo olhar o que está atrás daquele muro, mas Deus não está limitado na minha visão. Ele não está vendo só o que eu estou vendo. Ele está lá de cima e Ele já sabe o que tem do outro lado. E mesmo quando Ele não fala nada, Ele já tem preparado. Alguém está entendendo? Vamos lá. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Mas vai ter hora que ninguém te ouve, parece. E aí, você vai fazer o que nessa hora? Vai xingar? Vai largar? Vai para outra igreja? Vai recomeçar? Para depois ter que passar no encontro de novo? Tem irmão que já foi 4, 5 vezes para o mesmo encontro, meu Deus do céu. Misericórdia, a glória a Deus. Deus é um Deus de oportunidade, mas nunca vai entrar no propósito de Deus. Por quê? Porque toda hora Ele joga tudo pro alto. Vai ter perseguição sim, filho. Vai ter dia difícil sim, né? Se alguém te falou que não, agora vem para Cristo que todos os problemas resolver, não é. É porque você estava perdido, mas agora você encontrou o Salvador da sua vida. Mas vai continuar tendo as aflições. Mas eu tenho uma boa notícia, Ele vai continuar te salvando de todas elas. E Ele vai continuar cumprindo o projeto e o propósito que Ele tem para você. Você não viu ainda o que tem lá do outro lado. Você não sabe por que você está passando por essa prova. Mas depois, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser pentecostal agora, você vai cantar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho xalabacandá. Vamos lá. Eu amo a nossa casa, irmãos. Eu amo esse culto, esse é o melhor culto da minha vida. É sério, eu amo a minha casa. Eu estava aqui no louvor, eu estava tão feliz com o que Deus estava fazendo aqui. Eu estava tão feliz. Você gosta de estar aqui em casa? Você ama essa casa? Eu amo essa casa. Mas filho, vai ter dia que até eu vou te abandonar. Não ilude não. É assim. E você também vai abandonar pessoas, não tem como. Porque o errar é humano. Tô zoando. Mas porque, irmãos, às vezes a gente ainda age pela carne. As coisas acontecem assim mesmo. Seu líder de célula não é perfeito. Dias parece que uma irmã pegou uma listinha, chegou no líder de célula e falou, 70 motivos porque eu vou embora. Primeiro, você errou comigo. Aí ele olhou e falou, tá. Quantos são comigo, meus irmãos? Mas você sabe, é por isso que nós estamos firmados, é na rocha. Alguém está comigo aqui nessa noite? Sabe qual que é a terceira coisa que inevitavelmente é um teste que você vai passar? Alguém está comigo aqui? Você vai ser injustiçado uma hora ou outra, viu? Oh meu Deus, a Bíblia fala que então, quando José, os irmãos tiveram piedade dele, de uma certa medida, porque iam matá-lo. Desistiram de matar. A Bíblia fala que estava passando uma caravana de ismaelitas. Falaram, não vão matar não, mas vamos vendê-lo. E aí a Bíblia fala que eles pegaram José, pegaram esses ismaelitas, pegaram José que foi vendido e venderam para um cara chamado Potifar, que era um cara top daquela época, era um rico, era um comandante daquela época do Egito. E ele foi ser um servo de Potifar. E olha o que diz o texto bíblico aqui. Abre para mim, por gentileza. Lá em Gênesis 39:3. Olha o que diz. Quando este quem, meus irmãos? Potifar, que era o senhor de José, percebeu que o Senhor estava com José, diga assim, Deus continua do meu lado, e que o fazia prosperar em tudo o que realizar. Meu Deus do céu, esse vai ser o testemunho da tua vida.
Você vai prosperar em tudo que você realizar, porque a mão do Senhor vai estar com você. As pessoas não entendem você, elas não sabem o que você tem, mas elas só sabem que a coisa com você funciona. Elas não sabem quem é a sua família, de onde você vem, nem para onde você vai, mas elas sabem, tem um cara ali que a coisa flui com ele, a oportunidade acontece, a porta abre, simplesmente ele é um cara abençoado, porque ele não sabe, mas você sabe, a mão do Senhor está com você. Volta lá o verso, por favor. E fazia prosperar em tudo. Diga assim: eu vou prosperar em tudo que eu realizar. Você poderia ter sido mais pentecostal, não vou dar outra oportunidade não. Verso 4, aleluia. Agradou-se de José, aleluia, e tornou-o administrador do que, meus irmãos? Os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então veja, é interessante. Por mais que ele estava passando pelo período de teste, deserto, prova, Deus estava com ele. E mesmo assim ele ainda era abençoado no meio da dificuldade. Porque, gente, vamos lá, né? Uma coisa é você ser, eu já preguei essa palavra aqui uma vez, mas agora estou pregando com outra perspectiva. Uma coisa, ele estava como escravo, sim ou não, gente? Era muito comum essa questão de escravos naquela época. Uma coisa, naquela época, era você ser escravo de uma família pobre. Outra coisa é você ser escravo de uma família rica. Onde que é melhor? Onde que a comida vai ser melhor? Aonde que a cama vai ser melhor? Alguém está comigo aqui, meus irmãos? Então até no meio da dificuldade, Deus tem o melhor planejado para ele. Só que lá pelas tantas, a Bíblia fala que a mulher de Potifar desejou José. E ela falou: deita comigo, José. Vamos para a cama. Ele olhou para ela e falou: filha, o meu Senhor confiou tudo que está na mão dele na minha mão. Só você que ele não me deixou tocar. Então, eu não vou pecar contra o meu Deus. É interessante que até no meio do Egito, onde parece que o propósito e o sonho de Deus está muito distante, o temor ao Senhor está cravado no coração deles. Sabe, por uma geração, nesses dias, que vai se levantar contra o pecado sexual, não é porque você vai ser removido não, filho, é por temor ao Senhor. Por uma geração que vai parar de trocar ideia e nudes. Não é porque é uma lei, senão você vai para o inferno, não. É porque você tem um chamado da parte de Deus. E você sabe, DV, talvez José nunca tivesse chegado no trono se ele tivesse ido para a cama com a mulher de Potifar. Porque esse de fato é um teste ministerial na vida de todo homem e toda mulher. Alguém está comigo aqui? Amém, meus irmãos? Mas a Bíblia fala então que um dia a mulher de Potifar, acho que ela chegou de mansinho, ele devia estar de costa. Ela vem então e faz o quê? Arranca a sua roupa, desnudou José, tornou-o pelado. Alguém está comigo? E aí ele se vê naquela circunstância, e ela fala: vai, deita comigo. Ele fala: não. E aí ele tem que correr. Mas veja, irmãos, um escravo, aleluia, alguém segura esse santo aí. A Bíblia fala que irmãos, imagina a cena, um escravo correndo pelado numa casa. E aí a mulher do Senhor grita assim: tarado, tarado. O que vai acontecer com esse cara, meus irmãos? Inclusive, a Bíblia não fala não, desculpa, mas a história conta que se tivessem escravos que tentassem molestar e fazer coisas do tipo, o Senhor do escravo ia e fazia uma pequena remoção. Diga misericórdia, homens. Aleluia. Mas até nisso José teve graça. Porque o cara só prendeu ele, que poderia matá-lo, sim ou não? Escravo era propriedade, poderia jogar no lixo e matar. Mas deixa eu falar, não é nem isso, eu estou só contando a história para você. Uma hora ou outra, filho, José merecia sair. Depois a Bíblia fala que ele foi jogado na cadeia, perdeu toda a posição de glória que ele tinha na casa de Potifar, toda a administração dos bens, toda a posição de honra. Então veja, por que ele foi jogado numa cadeia? Por uma coisa que ele de fato tinha feito? Por uma coisa que de fato tinha acontecido? Que ele tinha realmente ramelado? É isso, meus irmãos? Não! Foi uma injustiça. Então veja, uma hora ou outra você vai passar por injustiça dentro do contexto do seu chamado de Deus. Uma hora ou outra vai passar por injustiça.
Vai ter uma hora que alguém pode acusar você e falar alguma coisa sobre a sua vida que nem aconteceu. Talvez um dia o discipulador vai chegar em você e vai falar, claro que, irmãos, a gente, orienta os irmãos o máximo para não fazer isso, para não agir conforme na carne. Mas às vezes algum irmão vai liberar uma palavra de você, você vai ficar ofendido e falar, misericórdia, eu não estava lá, eu não fiz nada, eu não tenho culpa sobre esse assunto. Talvez já aconteceu com você, uma injustiça. E é na hora da injustiça que a sua justiça própria grita. Aí você fala, não, agora eu tenho razão. Porque quando você não tem razão, você até ouve a exortação. O problema é quando você acha que você tem razão. Aí você vai se encher de justiça própria. Deixa eu contar só um testemunho aqui em relação a esse tópico. Só um. A Bíblia fala que uma vez, eu não sei se é Paul Young Show ou Watchmani, acho que é Paul Young Show. Ou Watchmani. Ou Paul Young Show, não sei. Mas era um grande pregador de uma grande igreja. Eu acho que é Watchmani, na verdade. E aí uma vez, os irmãos da igreja reuniram o presbitério e reuniram ele da função de liderança dele. Watchmani, já era pastor. Falaram, você está debaixo de disciplina. Imagina, que a gente chega aqui no Renan, fala, Renan, é o seguinte, você está removido. Que a gente viu o que você fez. Aí falou, o que vocês viram? Aí você falou, não, a gente viu você entrando com uma mulher na tua casa. E praticando o adultério. A gente viu você entrando com ela. Então a gente sabe que você está em adultério. Ele falou, tá ok. E aí, ele foi removido e ficou 2 anos fora do desempenho do serviço. Até que um belo dia, alguém descobriu que a mulher com que ele tinha entrado na casa era a mãe dele. Mas o que te choca nessa história? Exatamente. É que quando ele foi confrontado, ele não falou nada. E aí chamaram ele e falaram, Watchman, por quê? Por que você não contou pra gente? Ele falou assim, a minha justiça é Cristo. E eu não preciso nem me justificar, se vocês estão me acusando, o meu advogado é o meu Senhor. Alguém está comigo aqui? Quantos querem receber a realidade da justiça de Cristo? Talvez alguém um dia vai te injustiçar na cela, meu filho. Talvez algum dia alguém vai te pisar no teu calo e você vai poder bater no peito e falar, eu tenho razão. Vem para mim com a tua razão, conta para mim. Pode contar, pode brigar. Fala mal do líder para mim, não tem problema não. Mas no final do dia, o que vai mudar a tua vida não é se você tem razão ou não. É se você se permite passar pelas injustiças. Sabendo que as injustiças que a gente passa só nos tornam mais semelhantes às injustiças que o nosso Senhor sofreu. Porque se Ele sofreu injustiça, a gente vai sofrer injustiça também. Alguém está comigo aqui nessa noite? Fala assim, o Senhor está fortalecendo a sua fé. Fala para alguém aí. Quarto. Vão esquecer de você. Fala misericórdia. Aleluia. Mas irmãos, tem um que sempre nunca te abandona. Tem um que sempre continua do seu lado. Quando ele saiu da casa de Potifar, eu já te contei. Ele foi para onde, gente? Ele foi para a cadeia. E aí, mais uma vez, a Bíblia diz que ele era tão excelente na cadeia, que o comandante, o guarda, o carcereiro, ele falou, José, velho, você é tão top que trabalha no meu lugar aí. E por alguns anos ele começou a trabalhar e fazer as funções de cadeia que o carcereiro era para fazer. Aí teve uma vez que a Bíblia diz, vamos ler o texto bíblico, em Gênesis 40, 6 e 8, a Bíblia fala que tinha um padeiro e um copeiro que estavam lá também presos, porque Faraó tinha mandado prendê-los. E olha o que diz, quando José foi vê-los na manhã seguinte, foi vê-los quem? O copeiro e o padeiro. Notou que estavam abatidos, fala assim, tristes. Às vezes você fica triste. Próximo verso. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E aí é interessante a resposta que José dá. Interessante a resposta que José dá. Nessa altura do campeonato, filhos, presta atenção. Nessa altura do campeonato, José já estava há 11 anos no Egito. Muito longe da promessa e do sonho que ele tinha recebido lá na casa do pai. Ele estava com 28 anos.
11 anos depois. Como está o coração dele em relação ao propósito profético que Deus tinha para ele depois de 11 anos? Está apagado, meus irmãos? Está morto? Está esquecido? Será que ele já acha que Deus não tem mais nada com ele? A resposta que ele vai dar agora revela que a identidade continuava firmada. Porque o que ele fala? Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Então pode jogar a bola que aqui é o Neymar. Contem-me os sonhos. Se ele pediu para contar é porque ele estava falando o seguinte: eu tenho um Deus que revela sonho. E eu sou escolhido desse Deus, eu vou revelar o sonho para vocês. Firmado. Firmado na identidade. Firmado na identidade. 11 anos depois. 11 anos. Mas tem líder de célula que passa 3 meses na prova e já quer entregar. Alguém está comigo aqui nessa noite? Filho, vão esquecer de você. Não é nem isso que eu quero pregar. A Bíblia fala que o padeiro e o copeiro contaram um sonho. Primeiro que o contou foi o copeiro. O copeiro contou um sonho. Eu não lembro especificamente do sonho. Mas aí José falou: a interpretação é a seguinte. Vem comigo, irmãos, vem comigo. Conversa. É o seguinte: daqui a 3 dias você vai ser restituído. Pode tirar o texto. Daqui a 3 dias você vai ser restituído à sua posição. E você vai estar servindo vinho no copo do rei. Aí o padeiro ouviu que a interpretação para o copeiro tinha sido favorável e falou: eu quero contar o meu sonho também. Aí José falou: pode contar, padeiro. Ele contou o sonho dele, que eu também não me lembro ao certo como é. Depois você pode ler esse trecho da Bíblia. E aí a Bíblia fala que José falou: muito bem, o copeiro daqui a 3 dias ele vai ser restituído. Você daqui a 3 dias vai morrer. Essa é a fiel interpretação. Como foram esses 3 dias do padeiro, hein, meus irmãos? Aleluia! Sim ou não? Quantos querem receber uma palavra como essa? Misericórdia. Você quer receber, Bruno? 3 dias você vai morrer. Levantou a mão, não, zoeira. 3 dias você vai ser levantado nessa geração. Volta. Mas aí, José falou assim para ele: presta atenção. José falou assim: ó, é o seguinte. Depois de 3 dias, isso aconteceu? O carcereiro chegou lá e falou: filho, hoje você vai servir uva lá na mão do rei, que o rei mandou você subir. Aí José chegou nele e falou assim: ei, copeiro, lembra-te de mim quando estiver lá na presença de Faraó. Fala que eu estou aqui injustamente, conta o meu caso. Eu te abençoei, agora me abençoa também. Aí o copeiro deu um abraço nele e falou: claro, meu irmão, aleluia, obrigado pela palavra. E subiu. Mas a Bíblia fala que quando o copeiro chegou lá, ele se lembrou bastante de José, foi isso? Se esqueceu de José. Se esqueceu de José. Meu Deus do céu. Ô Espírito Santo. Você investe na pessoa, você cuida da pessoa, você leva a pessoa para o encontro, você paga o encontro, você paga o retiro, você vai na casa dela, mas ela vai esquecer de você. Não vai ter como. Alguma hora alguém vai esquecer de você. Vai ter o dia que vão esquecer do teu aniversário. Não vai ter como. Alguém está comigo aqui? Os irmãos não gostam de ouvir essa palavra, né? Mas o importante é saber que tem um que nunca esquece de você. Por que que o copeiro esqueceu de José? Porque ainda não tinha chegado o tempo perfeito de Deus na vida dele. Porque só o Senhor, o Espírito falou isso no meu coração fortemente, só o Senhor tem todas as peças do quebra-cabeça. O Espírito falou isso no meu coração na quinta-feira. Você já começou a montar um quebra-cabeça de 1000 peças? Eu nunca, misericórdia, fazer um bagulho desse. Mas tem gente que gosta, né? Agora eu te pergunto, quando apenas 100 das 1000 peças foram colocadas, você consegue ter uma imagem nítida? Quando 200 foram colocadas, você consegue? Vai demorar um pouco para as coisas. E para achar as pecinhas, né? Alguém aqui curte esse hobby? Eu honestamente não curto, os irmãos gostam, glória a Deus. Glória a Deus. Mas às vezes, filho, pode ter uma peça que ela é uma peça coringa. E você nem sabe o porquê que ela está lá naquela hora que ela deveria estar lá. Tem muita coisa na sua vida que é assim. Você fala: Deus, por que mais 2 anos? Quantas vezes eu já fiz essa pergunta para Deus? Deus, por que mais um semestre que não aconteceu? Deus, mas por que eu estou tendo que passar por isso? Mas o Senhor fala assim: você não sabe qual que é a outra peça do puzzle que está aqui na minha mão. Mas quando todas as 1000 peças forem colocadas, meu querido, o quadro do propósito profético de Deus na sua vida
vai ser perfeito. Deus faz questão de que a sua vida seja uma obra de arte esculpida. Efésios diz que você é feitura dele. Feitura, a palavra no original, no grego é poema. Da onde vem a nossa palavra? Poema. Ou seja, quando Deus está falando assim, você é feitura minha, Ele está falando assim, a sua vida é como se eu estivesse escrevendo um poema. Pode ter um verso difícil desse poema, mas quando você chega no final dele, oh meu Deus do céu, quantos poemas lindos um homem pode escrever para uma mulher? Muitos talvez, mas é que você não sabe. Deus está escrevendo um poema, e esse poema é a história da sua vida, e Ele já terminou de escrever tudo, mas você ainda está na metade do caminho. Mas você sabe, eu queria chamar a banda aqui, porque tem um dia que José sai de lá. 13 anos, meu Deus do céu, parece que a coisa só está degringolando, mas teve um dia que Faraó teve um sonho, ficou atribulado, de repente o copeiro falou, meu Deus, agora eu me lembro dos meus pecados, Faraó, quando eu estava lá na cadeia, teve um cara que interpretou, aí Faraó fala uma coisa, que eu amo essa frase na Bíblia, Faraó fala assim, manda José subir para cá, sobe para cá. Tem um dia na sua vida que Deus vai estralar o dedo para você, Jefferson, vai falar, sobe para cá! Sobe para cá, vem para cá! E a palavra de Faraó ainda era, fala para ele subir depressa. Chega o carcereiro lá desesperado e fala, faz a barba depressa, porque hoje você vai jantar com o rei. Doeu meu coração essa queda. Volta para cá, não perde o fluir. Vai ter o dia, filho. Só você sabe quantas tribulações você passa na tua vida. E olha que você ainda até é jovem, e vão ter muitas outras que você vai passar. Mas vai ter um dia que o Senhor, Ele vai falar assim, hoje você vai jantar comigo no palácio. Hoje eu vou te trazer aqui para cima. Eu amo uma música da Laura, ela é pouco congregacional, mas ela é muito devocional. E ela canta assim, sente-se aqui, veja a vista daqui, tudo está sob o meu olhar, agora é só você me entregar. Toda vez que eu ouço esse trecho, eu vejo a minha vida passando num flash, e o Senhor falando assim, entrega nas minhas mãos, vem sentar aqui nas regiões celestiais, porque aqui já está tudo formado. Eu já até completei todos os anos da sua vida. Eu tenho tudo desenhado. O poema da história da sua vida já está tudo escrito. É só você não afobar, porque as leves e momentâneas tribulações que a gente passa nessa terra não vão se comparar com o peso de glória a não ser revelado. Alguém está no mesmo flow que eu nessa noite aqui? E a Bíblia fala que chega uma hora que José ele tem filhos no Egito. E os dois filhos dele, o primeiro Manassés, o segundo Efraim, falam de um grito que ele colocou para fora, que revela justamente o coração dele. Projeta para mim, por gentileza. Gênesis 41, 50 e 52. Antes dos anos de fome, Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome do quê, meus irmãos? Dizendo, olha o que precisa ser realidade, eu vou encerrar com isso. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Tem pessoas que você acha que trabalharam contra você. Tem pessoas que você acha que trabalharam contra. Tem palavra que o teu pai e a tua mãe jogou contra você, talvez. Talvez as pessoas intentaram mal contra você. Talvez foram muitas tribulações até você chegar aqui. Mas você sabe que um coração aprovado, olha para cá, filho. Ele olha para trás e em vez de ele carregar um monte de mágoa das pessoas que machucaram ele, e se tinha alguém que tinha irmãos, precisa acertar as notas aí, queridos.
Em nome de Jesus, está derrubando. Aleluia, estou minha família aqui, amém? Aleluia. Aleluia, eu amo os irmãos, aleluia. Mas você sabe que tem gente que vai trazendo os problemas. Tem gente que ele vem carregando. Tem pessoa que é amargurada até o talo. Você vai conversar com ela, ela já começa a vomitar o tanto de coisa que aconteceu com ela lá atrás. As pessoas que ela vem carregando aqui com ela, que machucaram, que não sei o quê. Eu quero te perguntar, quantas pessoas que não machucaram você? São muitas, eu também. Mas nós vamos fazer igual. Aleluia. 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 Amém. Amém, irmãos? Irmãos estão comigo aqui? Aleluia. Preciso pregar. Aleluia. Mas filho, ou você vai ser esse, que no final das contas você vai olhar e só vai ver prejuízo. Ou você vai olhar e falar assim, olha, eu decidi entender que tudo aquilo que eu passei foi só uma etapa, mas eu vou virar a página. Hoje eu viro a página. Hoje eu viro a página. Irmãos, eu falo na presença de Deus, todo dia que eu acordo de manhã, eu viro a página. Eu viro a página, porque se você for carregar, olha para cá, filho. Se você for carregar todo mundo que alguma hora fez alguma coisa com você, você não vai ficar muito tempo na igreja. Você não vai aguentar muito tempo seu pai e sua mãe. Você não vai aguentar muito tempo as pessoas que caminham com você, seus amigos. Mas ou você decide ser alguém que libera o perdão e fala, hoje eu viro a página. Hoje eu vou virar a página. Alguém está comigo? Mas não é só virar a página. O segundo filho dele fala de um nível além ainda. Olha o que diz. Ao segundo filho, está no mesmo trecho ainda. Não, no verso seguinte. Chamou, qual foi o nome do segundo filho, meus irmãos? Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Uma coisa é eu só olhar para trás e querer virar a página, tá certo, glória a Deus, você não está carregando. Mas outra revelação superior, eu imagino que ele teve o primeiro filho e ele falou, eu estou precisando virar a página. Estou precisando virar pai, não preciso esquecer. E ele esqueceu. Mas depois de um tempo ele tem um segundo filho. E ele fala, não, deixa eu olhar um pouquinho mais para trás. E ao invés de eu ter uma percepção negativa das coisas ruins que aconteceram comigo, eu na verdade agora estou entendendo. Aquilo lá contribuiu para a prosperidade e para o cumprimento do propósito profético na minha vida. No lugar que eu fui humilhado, é o lugar onde Deus vai me honrar agora. O lugar onde eu fui deixado de lado, o lugar que eu fui esquecido, foi para me mostrar que eu só dependia do Senhor. O dia que eu fui lá rejeitado pelos meus irmãos, foi para eu entender que eu só dependo dEle, que eu só precisava de uma palavra, que eu precisava ser extraído de toda a justiça própria do meu coração. Aí você começa a olhar e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Se você puder, levante as suas mãos, erga as suas mãos, por favor. Ei! Vamos lá, se você tem línguas, por favor, aumenta o volume. Oi, Camajo! Manassés, eu vou virar página nessa noite. Manassés, essas feridas não vão mais me incomodar. Manassés, ei, Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus vai me honrar, Deus vai me levantar, Deus vai me promover aonde eu fui humilhado, aonde eu fui desprezado, aonde eu fui deixado de lado. É aí que a glória de Deus vai manifestar. Erga suas mãos, por favor. Vamos cantar um cântico ao Senhor.